Olá, tudo bem? Estamos iniciando o primeiro IMG Notícias pela sua Imagem TV. E por diversos dias vamos escolher pontos estratégicos e importantes do nosso município para trazer informação para você. Hoje o local escolhido foi o Lago da Perucaba e o Planetário. Vamos aos principais destaques de hoje. E em Arapiraca, em novo decreto do governo do estado, o município segue na zona vermelha, como os demais municípios, exceto Maceió, que passa para a zona laranja. Daqui a pouco vamos detalhar também uma entrevista com Marcondes Prudente, ele que irá destacar sobre o transporte intermunicipal. Teve lei sendo aprovada na Assembleia Legislativa, falta apenas a assinatura do governo do estado. Além disso, no sertão de Alagoas, jovem é assassinado a tiros. Já aqui em Arapiraca, conversei com Alberto Alencar, chefe de cartório da 22ª Zona Eleitoral. Será que ainda tem gente para ser recadastrada? Será que ainda é válido o cadastramento? Já a sua CNH, pode você alterar o endereço no qual você recebe as correspondências. E esses são os principais destaques de hoje do seu IMG Notícias. O que estava sendo aguardado através do governo do estado em termos da pandemia e de um novo decreto, Arapiraca segue em isolamento social, ou seja, segue no setor vermelho. Já a capital lagoana passa para o setor laranja. São números e dados que foram divulgados pelo governo através de entrevista nesta terça-feira. Mas no interior a gente não tem essa redução com tanta clareza. Há uma certa estabilização ainda no interior. A gente chegou a um pico de 87, caiu para 7,3, voltou a 87 e na última semana teve 7,9. Por isso o estado tomou a seguinte decisão: fazer a capital, Maceió, avançar de fase, da fase vermelha para a fase laranja, enquanto a gente mantém o interior do estado de Alagoas na fase vermelha para dar mais tempo para o interior se consolidar com uma tendência de queda ou a gente observar o que vai acontecer nos próximos dias. Sobre a lei aprovada ontem na Assembleia Legislativa do Estado pela deputada do PSDB, Cibele Moura, que regulamenta a volta dos serviços de transporte alternativos em nosso estado, faltando apenas a assinatura do governador Renan Filho. Sobre o assunto, conversamos com Marcondes Prudente, ele presidente da Copevan aqui no interior do estado de Alagoas. Ele cita muitas dificuldades da categoria por conta desta pandemia. Infelizmente nós estamos há 90 dias aí, digamos, há 101 dias, né? Do decreto do governo, infelizmente sem poder circular, aguardando as determinações e esperando para que a gente possa ter o nosso retorno. Marcondes, ele cita as dificuldades que os cooperados terão para retornar às atividades quando assim o transporte intermunicipal for liberado pelo governo. E mediante a isso se busca até mesmo ajuda por parte do governo, tendo aí em vista uma linha de crédito. A dificuldade ao retorno é grande para muitos, né? Financeiramente, porque o prejuízo é incalculável nesse momento. Nós sabemos que poucos transportadores possam retornar, claro. A gente já vem lutando justamente buscando ao governo do estado uma linha de crédito para que esse nosso retorno ele seja um paliativo, que a gente possa, porque todos esses veículos parados, eles têm manutenção, ou seja, tem problema de bico pelo período que o veículo estão parado, há 101 dias. Sobre a questão das vans circularem dentro do município e o porquê de outras vans não circularem fora de Arapiraca, Marcondes responde e deixa até mesmo uma indagação ao governo do estado. O por conta dessa liberação é importante para o giro econômico do município e do estado de Alagoas. É interessante, transporte público, digamos assim, são das competências. No caso, o município, o transporte urbano é de competência do prefeito, do município. No caso do transporte intermunicipal, é competência do estado. Os prefeitos do Brasil, em momento algum, impediu o transporte municipais porque eles são essenciais. Infelizmente, alguns governadores, não todos, porque no estado de Sergipe não parou o transporte intermunicipal, continuou. Então, o que a gente busca é esse entendimento do governo ao nosso retorno, porque, querendo ou não, nós somos um transporte essencial para a população que tem que se deslocar de um município para o outro, justamente para buscar apoio. Dar um exemplo: se o cidadão adoeceu na cidade de Garcia, ele quer vir a Arapiraca, ele vai vir num transporte
irregular ou vai vir de carona, que é aquela carona compartilhada que está trazendo prejuízo para a categoria. Sobre esse prejuízo, até dentro do impacto econômico, o Marcondes destaca a quantidade de pessoas que circulam dentro do município quando utilizam o transporte intermunicipal. Vou dar só um exemplo aqui. Arapiraca, Palmeira dos Índios, nós temos uma média mensal de no mínimo 2.000 pessoas circulando mensalmente. Então, se você calcular a Agreste Sertão, onde adentra em Arapiraca 450 vans, são milhões de pessoas que deixam de vir à cidade de Arapiraca nesse momento, independente porque não tem um transporte intermunicipal. Há uma grande expectativa por parte do Marcondes Prudente dos Cooperados que neste próximo mês de julho, dentro de uma data pré-estabelecida pelo governo, o transporte possa voltar paulatinamente a funcionar a nível de estado de Alagoas, como destaca diante dessa entrevista o representante da categoria. No caso do transporte intermunicipal, a gente vem dialogando com o governo do estado e foi criado um grupo de trabalho. E nesse grupo de trabalho, infelizmente, a gente não fomos atendidos para participar, né? Mas já houve uma discussão onde o governo já fez uma previsão que tudo, se ocorrer bem, a partir do dia 6 agora de julho, o transporte voltaria com 50% da sua capacidade. O meu apelo ao governo do estado que a gente faz um apelo que a gente voltasse com a bancada, né, com 100% da bancada e que podia ser em rodízio, porque querendo ou não, nessa epidemia vai ter um fluxo menor de passageiro. Mas que o governo atendesse com 100% da bancada. E em termos de rodízio, que a gente estamos preparados para atender toda a população em termos de higienização dos nossos veículos, álcool e gel, e todos os veículos o cidadão teria que cumprir a lei, ou seja, usar máscara. Então nós estamos preparados, agora aguardando que o governo não antecipe mais esse nosso retorno, porque está inviável e a categoria está ansiosa. Nós já tivemos aí algumas dificuldades, perdemos alguns companheiros, tivemos até companheiros aí que veio a falecer, né, por problemas, e ficar em casa também adoece. Então o apelo ao governo do estado é que o nosso retorno não ultrapasse do dia 6 e que a gente volte sim, com toda a capacidade do nosso veículo, cumprindo todos os critérios que a lei permite. E neste momento de pandemia, uma novidade no Detran do estado de Alagoas, é a alteração do endereço para entrega da sua CNH ou até mesmo outros documentos emitidos pelo órgão. Condutores alagoanos agora poderão alterar o próprio endereço da Carteira Nacional de Habilitação sem sair de casa. Essa é uma das novidades do portal Mais Detran, lançado nesta terça-feira pelo Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas. O portal Mais Detran foi desenvolvido para entregar uma experiência totalmente personalizada ao usuário, que terá acesso individual através do login e senha. Na plataforma, ele poderá visualizar todas as informações da CNH, como multas e também um período de vencimento, além de ter acesso às informações referentes ao veículo, como o prazo de licenciamento. Todas as regras e dúvidas estão disponíveis através do site www.mais.detran.al.gov.br. E no sertão do estado de Alagoas, um homicídio foi registrado nesta terça-feira. O jovem conhecido por Juan Carlos Benedito dos Santos, de 21 anos, foi assassinado a tiros na noite de ontem no município de Batalha, sertão de Alagoas. O crime ocorreu no bairro Santa Luzia, popularmente conhecido como Funil. Segundo informações, Juan Carlos Benedito dos Santos, de 21 anos, foi surpreendido por duas pessoas que estavam em uma motocicleta. E no momento ele estava consumindo bebida alcoólica em um mercadinho da localidade. A Polícia Civil que esteve no local irá investigar o caso de mais um homicídio que aconteceu na região do sertão do estado de Alagoas. E aqui na cidade de Arapiraca, via Skype, conversamos com Alberto Alencar, chefe da 22ª Zona Eleitoral aqui do nosso município, sobre as eleições 2020. Já tem data definida e com relação ao recadastramento. Em tempo hábil, tem gente ainda para se cadastrar? Algumas dúvidas que são tiradas pelo Alberto a partir de agora. Boa tarde, Jane. Boa tarde, amigos. O cadastro eleitoral se encerrou no último dia 6 de maio. E com isso, aqueles eleitores que têm pendência junto à Justiça Eleitoral ou que desejavam fazer a transferência ou tirar seu título pela primeira vez,
só vão ter a oportunidade de fazer isso após a eleição, na verdade, após o segundo turno das eleições, o momento em que o cadastro reabre e qualquer tipo de modificação ou alistamento de eleitor vai ser possível. Aqui em Arapiraca, após esse encerramento do cadastro, nós totalizamos atualmente com um total de 143 mil eleitores. Com certeza, se tivesse funcionando tudo dentro da normalidade, né? Estamos vivenciando esse momento complicado, esse momento difícil, e isso fez com que o serviço eleitoral também ficasse sem o atendimento presencial, e a Justiça Eleitoral disponibilizou uma ferramenta através da internet, que era o chamado Título Neto, onde o eleitor podia solicitar esse alistamento, essa transferência ou essa regularização. Ainda tivemos um movimento até grande, né? Nos últimos dias nós fizemos cerca de 500 operações, isso só na 22ª Zona Eleitoral. Houve alguma mudança relativa à 22ª Zona Eleitoral, mudança de seção, ou em outra cidade que abrangem a 22ª Zona? Bem, a preocupação maior da Justiça Eleitoral é quanto à preservação da saúde pública, né? Tanto que o grupo de estudo formado pelo Tribunal Superior Eleitoral recomendou ao Congresso Nacional essa alteração das datas, mas internamente o trabalho da Justiça Eleitoral vem sendo feito normalmente no sentido de fazer os atos necessários para que a eleição aconteça na data que venha a ser definida pelo Congresso, afinal é ele que tem o poder de fazer essa alteração ou não. Com relação aos mesários, houve já algum treinamento para com eles, mas por conta dessa pandemia não? Qual a informação de momento sobre essa situação das pessoas que irão trabalhar nas eleições 2020? Só na 22ª Zona nós temos aproximadamente 1.000 mesários, são mais de 950 mesários, é uma quantidade grande, na verdade quem faz a eleição acontecer são os mesários, e nós ainda não temos data programada, estamos na pendência da fixação do dia da eleição para poder programar a realização dos treinamentos, como sempre aconteceu, apesar de que vem sendo feito um estudo por parte do TSE, no sentido desse treinamento ser feito também online, justamente para evitar aglomerações, evitar esse contato pessoal entre uma quantidade tão grande de pessoas, né? Então, assim, tudo depende da fixação da data da eleição, e por isso que essa definição tem que sair o quanto antes, como eu havia falado. A expectativa é que essas semanas tenhamos essa definição, porque a partir daí essa programação vai poder ser feita com mais objetividade. Ou seja, tudo irá depender de quando a data será oficializada para as eleições 2020. Desde já, Alberto, obrigado pela sua participação conosco aqui no IMG Notícias. Eu que agradeço e queria alertar o eleitor que qualquer contato que ele deseje fazer com a Justiça Eleitoral, esse contato pode ser feito através do e-mail. No nosso caso, na 22ª Zona, o e-mail é ze0022@tre-al.jus.br, que iremos ter acesso à sua solicitação e buscaremos resolvê-la com a maior brevidade possível. E queria agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês e dizer que estamos sempre à disposição e que vamos ter uma eleição diferente, lógico. Esse ano vai ser uma eleição atípica, onde o calor humano, corpo a corpo, que estávamos acostumados, não vai existir da forma que existia nas eleições passadas, mas é um momento atípico que estamos vivendo, esses dias tortuosos vai passar, essa tormenta vai passar, e eu acho que é essa a esperança de toda a população, de logo, logo poder voltar ao nosso normal. Um abraço, amigos, estamos à disposição. Bom, estamos chegando ao final do nosso primeiro IMG Notícia. Espero que você tenha gostado e até a próxima, se Deus quiser. Imagem TV, porque imagem é tudo.